Estamos de volta e a gente mostra para vocês agora como foi a conferência ministrada pelos pesquisadores Paulo Artacho e Carlos Nobre sobre o desmatamento na Amazônia, o ponto de não retorno e a necessidade de preservação deste bioma brasileiro. Veja como foi. Bom, é muito fácil apresentar o Carlos, porque acho que é uma das figuras mais conhecidas e representativas da questão da ciência na região amazônica, né? O Carlos passou desde o INPA até o INPE, agora no Instituto de Estudos Avançados da USP, tem uma carreira de mais de 40 anos lutando pelas questões amazônicas ligadas com clima e sustentabilidade e, inclusive, recentemente foi o coordenador do painel científico da Amazônia, que foi um marco importante na ciência amazônica. Então, eu, sem mais delongas, dou a palavra para o Carlos, que vai também discutir uma questão absolutamente estratégica para o país e para o clima do mundo, como eu espero vai ficar muito claro após a palestra do Carlos. Tá joia? Então, Carlos, a palavra está com você. Muito obrigado, Paulo. Bom dia a todas e a todos. Muito obrigado, SBPC, pelo convite. Me sinto muito honrado de vir aqui conversar com vocês sobre a Amazônia. Por coincidência, o Paulo e eu trabalhamos na Amazônia há 40 anos. Então, e nos preocupamos muito. Eu vou falar um pouco do... O que eu venho fazendo pesquisa, o Paulo também, e muito juntos, nós nessas pesquisas de 40 anos na Amazônia, por que nós estamos tão preocupados que a Amazônia está muito próxima de um ponto de não retorno. Mas também, dos últimos anos, eu comecei a pensar muito que a gente tem que buscar soluções, né? Porque é necessário uma bioeconomia de floresta em pé. E o Paulo já falou, esse centro da Amazônia que a USP criou recentemente, que ele é o coordenador, nós também estamos olhando, a USP está muito apoiando a busca aí de soluções para a Amazônia. A Amazônia, como vocês sabem, tem a maior biodiversidade do planeta, 13% de todas as espécies conhecidas de plantas e animais. Aqui só uma pequena animação para vocês verem um pouco as espécies já conhecidas. Nós temos, por exemplo, o maior número de primatas também, o maior número de peixes de água doce do planeta. E 16% de toda a produtividade global, primária global de fotossíntese é da Amazônia, mais de 50 mil espécies de plantas conhecidas, 16 mil espécies de árvores conhecidas na Amazônia. A Amazônia é o local com o maior número de ecossistemas, de diversidade de ecossistemas, não só de espécies, de ecossistemas. Tem mais de 50 ecossistemas terrestres e aquáticos. Isso tem muito a ver também com os Andes, que a elevação dos Andes fez gerar um grande número de ecossistemas. O próximo, deixa eu mudar aqui. E também, isso é o que a ciência recente tem estimado, e nós discutimos isso muito no painel científico para a Amazônia, essa grande quantidade de carbono que a floresta armazena, 150 a 200 bilhões de toneladas de carbono dentro do solo e também, logicamente, na vegetação, em toda a vegetação, principalmente nas árvores. O rio Amazonas também é o maior rio do mundo, qualquer coisa aí, 16% a 22% de toda a descarga de rios que chega no Oceano Atlântico. Se a gente somar aqui o Tocantins, 210 mil metros cúbicos por segundo, toneladas de água por segundo do Amazonas e mais 10 mil metros cúbicos por segundo do Tocantins. E, lógico, o fator de crescimento da Amazônia é a qualificação de reciclagem de água para formar chuva, né? Até 50% da chuva na Amazônia pode existir em função dessa eficiência enorme da floresta de reciclar água.
Então, em resumo, esses 3 fatores que nos levam a dizer que a Amazônia está muito próximo do ponto de não retorno, esse é enormemente preocupante, principalmente para nós, assim, cientistas como Paulo Artacho e eu e vários de vocês aqui, que são da área de física climática, é o fato de que a estação seca em todo o sul da Amazônia está 4 a 5 semanas mais longa. 4 a 5, uma semana por década, de 1979 até agora. Isso é super preocupante. Por que a gente diz que está muito próximo do ponto de não retorno? Porque a estação seca era 3 a 4 meses por milhares e milhares de anos. Agora ela já está 4 a 5 meses. Se ela chegar a 5 a 6 meses, ali vira savana. Uma savana super degradada. Então, esse é muito preocupante. É todo o sul, do Atlântico até a Bolívia, mais de 2 milhões de quilômetros quadrados. Também, esse outro estudo mostrou um enorme déficit em toda essa região, sul da Amazônia, norte do Cerrado. O ar está ficando muito mais seco, a umidade relativa está caindo muito. Por quê? Aumenta a temperatura e diminui a evapotranspiração. E o resultado disso, toda essa região em vermelho aqui, a estação seca está mais longa e a mortalidade de árvores em toda essa região em vermelho aqui aumentou. As árvores estão morrendo. Árvores do clima úmido. Só as árvores, as espécies que estão na savana, no cerrado, elas não estão aumentando a mortalidade porque elas resistem à estação seca mais longa e mais quente. Então, esse estudo mostrou aqui, olha, o sul da Amazônia, isso aqui é o aumento do desmatamento, a redução da chuva durante a estação seca, aumento de 2,5 graus na temperatura durante a estação seca, e esse verde aqui é muito preocupante, porque ele mostra que a floresta aqui na Amazônia já virou fonte de carbono. Gravíssimo dado, mostrando que a floresta, que lá nos anos 90, os cálculos mostravam que ela removia 2 bilhões de toneladas, mais de 2 bilhões de toneladas de gás carbônico, aqui nessa região aqui, sul do Pará, norte de Mato Grosso, ela virou fonte de carbono, por causa do aumento da mortalidade, principalmente da mortalidade das árvores. Então, é um pouco essa uma parte. Agora, a segunda parte é o que eu julgo que nós todos coletivamente devemos buscar, né? Vamos buscar soluções. Vamos buscar soluções. Eu acho que eu e o Paulo e vários outros, a gente vem alertando sobre esse risco, mas está na hora de nós também buscarmos soluções. Então, um pouco, soluções baseadas na natureza, eliminar o desmatamento, degradação florestal e o fogo, enorme desafio. O Brasil agora tem uma política, a Colômbia também, nada fácil, mas é uma política de zerar tudo até antes de 2030, zerar o desmatamento, a degradação. Uma dificuldade muito grande, como mudar a agropecuária moderna, ela não usa fogo, mas, tradicionalmente, no Brasil, a agropecuária usa fogo. E também como eliminar o crime organizado na Amazônia, que explodiu nos últimos anos. Conservar e restaurar florestas, os compromissos governamentais que eu mencionei, e investir numa nova bioeconomia de floresta em pé e rios fluindo. Isso que eu vou falar um pouquinho aqui. Essa é a mensagem principal do painel científico da Amazônia. Ela foi lançada na COP26 em Glasgow, em 2021, que seria uma moratória em todo o sul da Amazônia, degradação, desmatamento e incêndio. Nós vimos uma redução de 1 terço do desmatamento na Amazônia nos primeiros 6 meses. Esse é o mês que mais desmata, julho. Vamos esperar ver que a redução continua nesse mês. Zerar todo o desmatamento e degradação em toda a Amazônia antes de 2030. Conservação e restauração da floresta em grande escala e também uma nova bioeconomia para a Amazônia. Um desafio que nós queremos também que o Instituto de Tecnologia da Amazônia ele tenha também maneiras de vencer esse desafio, como juntar o conhecimento científico com o conhecimento dos povos indígenas, das comunidades locais, para esse modelo de desenvolvimento sustentável. Eu acho que muita gente fala assim, não, mas conhecimentos indígenas são importantes, será que são? Olha, vocês todos viram, mês passado, o que aconteceu na Colômbia. As 4 crianças que ficaram 40 dias dentro da floresta
sobreviveram 40 dias dentro da floresta. E o presidente da Colômbia, Petro, falou: foi a sabedoria das famílias indígenas de viver na selva que salvou essas crianças. Então vocês veem quão importante também é o conhecimento dos povos indígenas, das comunidades locais, que têm mantido a floresta em pé, os indígenas, por milhares de anos. E também me chama a atenção a grande jornalista nossa, Miriam Leitão. Ela esteve 1 ano atrás lá no sul do Pará, ali na região mais desmatada, São Félix do Xingu, e visitou essa cooperativa, Associação das Mulheres Produtoras de Polpas de Frutas, várias polpas de frutas, inclusive cacau, e conheceu essa linda menina, Maísa, de 6 anos, deseja tornar-se uma mulher praticando agricultura sustentável. Então, eu acho que esse é um desafio que nós todos temos que vencer. Vamos criar uma condição de vida para a Maísa. A Maísa tem hoje 7 anos, então daqui a 10 anos, quando ela for entrar na universidade, vamos ter condições para que a Maísa possa estudar muito, possa estudar para uma agricultura sustentável, para a Amazônia, sistemas agroflorestais, industrialização. Então, esse é o desafio que eu considero. Essa é um pouco a visão de uma Amazônia sustentável, né? Que o painel científico para a Amazônia concluiu muito dentro disso, como juntar o conhecimento dos povos indígenas, comunidades locais com ciência, para essa nova bioeconomia de floresta em pé e rios fluindo. Existe uma necessidade extremamente urgente de convocar ações globais, nacionais, subnacionais e locais para salvar a floresta amazônica e seus povos. É algo para ser feito ontem. Nós estamos muito atrasados e é isso a mensagem final que eu quero deixar para vocês. Vamos todos salvar a Amazônia, vamos salvar os povos amazônicos e todos nós brasileiros, de fato, é isso que nós queremos. É a Amazônia que nós queremos. Muitíssimo obrigado. Obrigado. Grande palestra, grande participação, um número de perguntas volumoso e muito interessante, pessoas interessadas. Qual que é a avaliação que o senhor faz desse trabalho que a SBPC se propõe a fazer, de trazer ciência para leigos, na questão que nós estamos discutindo aqui, a Amazônia, o ponto de não retorno e a preservação do nosso principal ecossistema? Olha, a SBPC está fazendo um trabalho enorme para levar a ciência para a população em geral em temas críticos. E um dos temas mais críticos que nós temos hoje é, na verdade, a questão amazônica, que é estratégica não só para o Brasil, mas como um clima do planeta como um todo. E a questão da Amazônia extrapola, como a própria apresentação do Carlos Nobre deixou claro, a questão climática. Temos questões sociais, econômicas, jurídicas, políticas, e o Brasil precisa liderar os países amazônicos na direção da construção de uma Amazônia sustentável, porque isto é do interesse da população que vive na região amazônica. São 30 milhões de brasileiros que vivem na região amazônica, que têm todo o direito de ter uma vida digna, uma vida com renda proveniente da floresta e com a floresta em pé. Então, a SBPC está lutando para esta agenda de uma maneira muito forte, com vários debates na reunião anual, com a presença no Fundo Amazônia, no Fundo Nacional de Meio Ambiente e assim por diante. Então, vamos trabalhar por uma Amazônia sustentável. Sem dúvida, eu acho que nós estamos avançando muito. E quando a gente olha as pesquisas de opinião, elas mostram que acima de 90% dos brasileiros querem a proteção da Amazônia, querem a conservação da Amazônia. Os negacionistas, os que não se importam com a destruição da Amazônia, são muito poucos na população brasileira. Então é muito importante comunicar a ciência, comunicar o que está acontecendo na Amazônia, os riscos e também propor soluções. Então eu sinto que nós estamos num momento positivo com relação a buscar soluções para a Amazônia.